graça e a paz de nosso Senhor Jesus a todos. Bem, queridos, só lembrando que hoje o nosso culto está sendo extraordinariamente apenas virtualmente, pelo fato de termos muitos irmãos que estão acamados, adoentados, e buscando o bem-estar da grande maioria ou de toda a nossa comunidade, nós resolvemos nessa noite apenas transmitir a nossa reflexão. Dessa forma, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, para que possamos fazer a leitura do verso 5 nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 13. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para que façamos a leitura do verso 5, que diz o seguinte: Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Oremos nesse momento. Santo Deus, nós exaltamos ao Senhor, te bendizemos e clamamos que a tua graça, ó Pai, alcance-nos nessa noite. De modo especial, rogamos pela vida de todos os enfermos, queremos colocá-los em tuas mãos. Pedir que o Senhor haja na vida deles como o Senhor tem agido na minha vida nesse momento. Te agradeço pela oportunidade de, mesmo à distância, ó Deus, podermos ministrar a Tua palavra. Eu te peço que o Senhor honre ao Teu nome nessa noite e não nos permita, ó Deus, envergonhar ou ser pedra de tropeço, mas exalta ao Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, as doutrinas da graça, elas fundamentam e nos dizem ou nos conduzem a compreender o que significa ser salvo. Dentre as doutrinas da graça, nós poderíamos mencionar a doutrina da perseverança dos santos, que nos permite ter convicção de que, de nenhuma forma, perderíamos a salvação que Cristo conquistou e nos deu gratuitamente. Porém, é bem verdade que temos vivido períodos em que a salvação ou o cristianismo ele tem sido colocado em segundo plano e muitos têm apenas tomado para si essa verdade teoricamente. Têm dito que são cristãos, mas têm vivido vidas que não condizem com o que eles têm confessado. Muitos, na realidade, têm vivido um cristianismo vazio, um cristianismo distante da vontade de Deus para eles. E muitos acreditam que foram salvos e carregam no coração uma falsa segurança. Muitos desses raramente ouviram uma advertência evangélica sobre o perigo de confissões vazias. Poucos foram admoestados a fazer um autoexame à luz das Escrituras ou buscarem evidências objetivas de sua conversão. E essa triste realidade tem enchido muitos salões de igrejas, ao mesmo tempo que tem enchido cada dia mais o inferno. E de quem é a culpa dessa realidade? A culpa dessa triste realidade é minha, é sua. São líderes, crentes, que conhecendo a verdade, não estimulam outros a buscarem terem certeza da sua salvação. Muitos que têm vivido vidas unicamente buscando glória para si, mas têm abandonado o objetivo principal do crente, que é glorificar ao Deus da sua salvação. E para esses pastores, o sucesso, meus irmãos, é medido única e exclusivamente pelo crescimento de suas igrejas. Porém, o verdadeiro sucesso de um cristão é medido à medida com que Cristo cada dia mais pode ser visto e encontrado em nosso viver. A verdade, meus irmãos, é que
eu não posso me calar frente a essa verdade. E por tudo que eu tenho estudado, tenho vivido, eu tenho observado como é importante, anualmente, nós pararmos, analisarmos e buscarmos entender como está a nossa fé. Por isso, mais uma vez, eu lhe convido, eu lhe convoco a voltar os seus olhos ao que nos diz o texto de 2 Coríntios, aonde ele nos convoca como igreja a examinarmos a nós mesmos. Mas por que é importante que nos examinemos? Bem, porque existem perigos de confessarmos uma fé falsa. Existem perigos de nutrirmos em nossos corações uma falsa segurança. Fazer parte, meus irmãos, de uma igreja não nos torna cristãos. E isso não pode ser nunca esquecido em nosso meio. Nós devemos constantemente estar atentos ao culto que temos apresentado a Deus. E para isso, nós precisamos nos guardar e buscar manter pureza. Pureza em nossas vidas, pureza na igreja, porque aquilo que nós dizemos ser nos faz sermos representantes de Cristo. A verdade é que ser cristão é ser embaixador de Cristo nessa terra. E o que nós fazemos, o que nós falamos e como nos portamos, diz muito a respeito do Deus a quem servimos. Por isso, meus irmãos, é necessário compreendermos que é impossível ser filho de Deus sem antes entender o peso disso. Ser filho de Deus significa ter Deus como Pai. E ter Deus como Pai significa tê-lo como autoridade em nossas vidas. Significa tê-lo como alguém que é digno de ter a nossa vida entregue a Ele. E por isso, nós devemos de fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para buscarmos glorificá-lo em tudo. Pois é essa advertência que as Escrituras nos fazem. Por exemplo, lá no texto de Mateus, capítulo 7, no verso de número 21. Mateus, capítulo 7, no verso de número 21, aonde nós lemos o seguinte: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não é, meus irmãos, apenas o fato de falarmos que nos aponta para verdadeiramente sermos cidadãos dos céus. Mas as nossas atitudes, elas dizem muito mais do que as nossas palavras. A verdade, meus irmãos, é que eu gostaria de aproveitar este momento para que pensemos um pouco como as pessoas têm visto nossa vida. Nossa vida ela tem sido realmente um reflexo do cristianismo que dizemos viver? Será que o nosso proceder, ele realmente tem pregado a palavra de Cristo? Meus irmãos, não adianta apenas dizermos que somos cristãos, mas temos que viver como cristãos. Outra passagem que nos adverte quanto ao perigo de uma falsa segurança quanto à salvação está pautada em uma confissão vazia de fé. É a que nós encontramos, por exemplo, lá em Tito. Tito, capítulo de número 1. Tito, capítulo de número 1, verso 16, aonde nós lemos o seguinte: No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Queridos, aqueles que professam fé em Cristo devem estar dispostos a viverem de acordo com as exigências que Ele nos faz. Muitos confessam a Cristo com os lábios, mas suas obras berram o contrário. Quando isso acontece, em nossa pregação nós podemos oferecer tudo, menos a real convicção de que somos filhos de Deus, que somos herdeiros da obra de Cristo Jesus.
Então, meus irmãos, nós devemos compreender que a submissão do crente ao senhorio de Cristo é o resultado da grande obra de Deus na salvação do crente. E é a prova de que o crente tornou-se uma nova criatura, com novos desejos, com novos afetos de justiça e uma nova inclinação para a piedade, verdadeira expressão da fé, verdadeira expressão de nossa filiação. Negligenciar isso é permitir que pessoas de nosso convívio sejam lançadas no inferno, sem nunca terem demonstrado o verdadeiro amor que aprendemos nas Escrituras. E daqui, meus irmãos, nós podemos tirar a nossa primeira grande lição dessa palavra. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos viver um cristianismo falso. Porque se vivermos um cristianismo falso, como eu gosto de algumas vezes repetir, nós podemos nos frustrar duplamente. Nos frustraremos em primeiro lugar, porque acreditamos que vivemos um cristianismo que nos garante o céu como herança. Mas quando fecharmos nossos olhos nessa terra, despertaremos para uma eternidade de sofrimento. E quando lá estivermos, teremos nossa segunda frustração, porque julgaremos que não pecamos o suficiente para estarmos ali. Meu querido, como está a sua fé? Como está a sua vida? Como o seu proceder, como o seu caminhar, como o seu viver tem apontado para o cristianismo que você diz viver? Será que as pessoas ao seu redor têm visto Cristo em você? Será que as pessoas que lhe cercam têm visto em você um representante do Deus a quem você diz servir? Ou a sua vida ela tem servido apenas de pedra de tropeço e de escândalo para muitos que nos cercam? Meus irmãos, nós precisamos fugir dos perigos da falsa segurança. E precisamos constantemente buscar lapidar a fé que dizemos ter. E qual é o meio que nós podemos fazer para lapidar a fé que dizemos ter? Este meio é autoexaminando-nos. Quando nos examinamos, nós temos condição de verificar se verdadeiramente somos servos de Cristo ou não. Daí então a necessidade do apóstolo Paulo exortar os coríntios a fazerem isso. E no texto que nós acabamos de ler, em 2 Coríntios, capítulo 13, no verso 5, nós lemos Paulo dizer: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Meus queridos, a igreja de Corintos foi singularmente abençoada. Isso nós constatamos, por exemplo, quando lemos o texto de 1 Coríntios, no capítulo 1 ainda, nos versos 4 em diante, aonde lemos o seguinte: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corintos, meus irmãos, ela era uma igreja abençoada. Ela era uma igreja duplamente abençoada por Deus. Porém, havia também nessa igreja grandes problemas. Havia divisão entre os membros, havia ciúmes, havia contendas, havia alguns que se sentiam superiores a outros, havia orgulhosos, haviam imorais, haviam mundanos, haviam libertinos, havia desordeiros. Ou seja, a igreja de Corinto, embora fosse uma igreja abençoada por Deus, era ao mesmo tempo uma igreja que causava vergonha ao nome de Cristo. E por esse motivo, o apóstolo Paulo motiva aqueles irmãos a examinarem-se constantemente, a verificarem se a fé deles condizia com a vida deles.
Porque de nada adiantava serem uma igreja grandiosa, uma igreja abençoada, se no meio deles haviam aqueles que envergonhavam ao nome de Cristo. Eu não estou dizendo que em nossa comunidade há pessoas que envergonham o nome de Cristo. Mas eu me pergunto se a sua vida ela tem exaltado ao nome de Cristo. A verdade, meus irmãos, é que os meus olhos não estão em todos os lugares. Mas a palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E aquilo que o pastor não pode ver, Deus vê. Mas vocês não precisam se preocupar com os olhos do pastor ou com a opinião do pastor. Vocês não precisam se preocupar com os olhos dos diáconos ou a preocupação dos diáconos. Vocês precisam se preocupar com os olhos de Deus. Vocês precisam se preocupar com o nome de Deus. E Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você nesse momento e nos examina por completo. Ele olha ao mais íntimo de nosso coração. E aqui é onde deve estar a nossa preocupação. Como nós temos vivido? Como nós temos vivido, meus irmãos? A realidade que motiva o apóstolo a convocá-los é a mesma que nos motiva hoje a buscarmos em nossas vidas evidências da nossa conversão. Meus irmãos, será que a vida que temos vivido, ela aponta verdadeiramente para um cristianismo puro? Meus irmãos, nós não podemos permitir que a nossa vida venha a ser enganada por uma falsa segurança. Nós precisamos retornar ao primeiro amor. Nós precisamos retornar à vida que tínhamos quando a graça nos alcançou e quando nos dedicávamos a Ele. Meus amados irmãos, nós não podemos nos enganar achando que uma vida religiosa é o suficiente para glorificar e exaltar aquele que nos deu a salvação. Meus irmãos, somente através de um autoexame crítico do nosso cristianismo, nós poderemos compreender se estamos ou não vivendo para a glória do Deus da nossa salvação. Somente um retorno, meus irmãos, à visão bíblica da salvação, somente um retorno ao proceder bíblico do cristianismo, nos possibilitará verdadeiramente sermos sal e luz aonde quer que estejamos. Meus irmãos, não podemos estar satisfeitos com o cristianismo que é pregado hoje em dia. Não podemos estar satisfeitos com uma sociedade que, como bem disse o autor John MacArthur, vive com vergonha do Evangelho. Pois o Evangelho de Cristo, meus irmãos, que tem sido pregado, tem sido deturpado. O Evangelho de Cristo, que tem sido anunciado em muitos lugares, pode ser o Evangelho de qualquer homem, menos o Evangelho de Cristo. Porque o proceder não é coerente com a fé que devemos viver. A verdade, meus irmãos, é que é necessário que busquemos examinar as nossas vidas, que busquemos fazer um autoexame da nossa vida, para que somente assim possamos viver de uma forma que agrade, que glorifique e que bendiga ao nome de nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas aí nós poderíamos trazer uma outra pergunta. Qual o padrão do autoexame? Meus queridos, nós compreendemos que para termos uma verdadeira segurança, quanto à nossa salvação, nós devemos obedecer à ordem de nos examinar. Porém, essa ordem nos leva a uma pergunta extremamente importante. Qual deve ser o padrão de autoridade pelo qual devemos avaliar a nossa fé? Quem é capaz de nos julgar e de nos ajudar a entender se temos verdadeiramente vivido uma vida que agrade a Deus ou não? A verdade é que nós não podemos nem devemos mensurar a nossa vida comparando com outros homens que são falhos como nós. Mas nós podemos usar a palavra de Deus
para nos direcionar a entender qual a vontade de Deus para nossas vidas. E por isso eu lhe convido a, juntamente comigo, neste momento, nos debruçarmos sobre as Escrituras, para buscarmos nas Escrituras um parâmetro, um padrão pelo qual podemos examinar a nossa vida e vermos se estamos na média, se estamos acima da média ou se estamos abaixo da média. Porque se estivermos na média, nós não podemos nos satisfazer, mas temos que buscar melhorar ainda mais para agradar a Deus. Se estivermos acima da média, glória a Deus por isso. Mas eu temo que muitos de nós, a começar por mim mesmo, estejamos vivendo um cristianismo abaixo da média. Então eu gostaria de convidar os irmãos a, juntamente comigo, viajarmos pelas Escrituras nesse momento, para buscarmos aqui, neste momento, descrevermos um padrão de vida ao qual nós devemos e precisamos buscar. E primeiramente eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, 1 João, capítulo de número 3, para que possamos fazer a leitura dos versos 19 e 20, aonde lemos o seguinte: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Meus irmãos, como mensurarmos o nosso cristianismo? Como saber se estamos no caminho certo? Bem, o apóstolo João, ele primeiramente nos adverte de que não devemos confiar no nosso próprio coração. Nada, meus irmãos, de tomar para nós aquela frase de que se o nosso coração não nos acusa, nós podemos fazer tranquilamente. A palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração do homem. E, meus irmãos, nós não podemos estar pautados em nosso coração. Nós não podemos, meus irmãos, usar o nosso coração como meio de dizer se nós estamos vivendo um cristianismo certo ou não. O padrão pelo qual nós devemos usar, o padrão pelo qual nós devemos buscar seguir, não é o padrão humano, mas é o padrão de Deus. Não é aquilo que agrada ao coração do homem que deve ser o nosso objetivo, mas é aquilo que agrada ao coração de Deus. Então, meu irmão, quer saber se você está vivendo um cristianismo que agrade a Deus? Não viva pautado no seu próprio coração. Não viva pautado no padrão humano, mas viva pautado no padrão de Deus. Algo semelhante, o apóstolo Paulo também nos diz, quando nos fala lá em 2 Coríntios, vamos voltar lá para 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 12, aonde ele nos diz o seguinte: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Como eu bem falei agora há pouco, não é o nosso coração que deve nos dizer o caminho que devemos seguir, nem deve ser o viver de outros homens que deve dizer se nós estamos vivendo o cristianismo correto ou não. Alguns anos atrás, eu assisti uma pregação do saudoso pregador R.C. Sproul, aonde Sproul ele busca dizer qual é a relação de um homem salvo e de um homem não salvo em relação à sua posição perante Deus. E R.C. Sproul ele faz a seguinte visão. Ele diz que Deus está aqui no alto e no sublime trono, e a humanidade está aqui nessa outra extremidade. E ele diz que quando um homem se converte a Deus, e ele vive uma vida de santidade, a sua distância para Deus, ela diminui para este ponto aqui. A realidade, meus irmãos, é que nossa vida
antes de Cristo e a nossa vida depois de Cristo, é muito pequena a diferença. Nós ainda estamos muito distantes da pessoa de Deus. E não há, meus irmãos, como nós nos julgarmos superiores ou inferiores àqueles que estão sem Cristo. Apenas porque levantamos as mãos e dizemos que somos do Senhor. A verdade é que o nosso proceder ele não pode ser pautado pela vida de homens pecadores como nós. Porque até os melhores homens dessa terra ainda estão muitas vezes distante do padrão de Deus. A verdade é que o único modo de verdadeiramente medirmos e sabermos se estamos ou não vivendo um cristianismo que agrada a Deus é tomando a Deus como nosso representante. É tomando a Deus como nosso padrão. E é por isso que eu quero dizer aos irmãos, eu quero que os irmãos saibam que é possível sim que venhamos a ter certeza da nossa salvação. É possível sim que venhamos ter segurança da nossa salvação. Mas essa salvação, ela deve vir acompanhada de frutos que apontem para esta nova vida, que apontem para essa salvação. E para isso, nós precisamos entender qual deve ser o padrão para que nos examinemos. E o padrão deve ser a Cristo. Olhemos para a vida de Cristo e busquemos comparar a nossa vida e as nossas ações com as ações e a vida de Cristo. E aí você poderia dizer, Denis, isso é impossível. Não dá para viver como Cristo viveu nessa terra. Eu concordo com vocês. Mas nós podemos e devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo e buscarmos sermos imitadores de Cristo. Meu irmão, se na sua vida, se no seu proceder, se no seu viver, não é possível encontrar a Cristo, nós não podemos nos dizer cristãos. Se em sua vida, em seu proceder, em seu viver, não é possível encontrar a aparência de Cristo, nós não podemos nos considerar cristãos. A verdade é que sermos cristãos significa sermos representantes de Cristo. E não adianta, então, meus irmãos, nós nos reunirmos domingo após domingo, ouvimos mensagens após mensagens, se estas mensagens não forem revertidas em ações, para que venhamos a ter certeza da nossa salvação e não venhamos a ser consumidos pelos perigos da falsa segurança. Nós precisamos buscar Cristo em nós. Nós precisamos buscar Cristo cada dia mais em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Examine a vós mesmo, examine a você mesmo e veja se há fé em você. O apóstolo diz, provai-vos a vós mesmos, e eu digo, prove a sua fé diariamente. E busque reconhecer Cristo em você. Busque ver as marcas de Cristo em você. E se não achar, repense a sua fé. Se não encontrar, repense a sua fé. Meus irmãos, nós temos vivido tempos críticos. Tempos que têm nos mostrado que a vida humana é frágil. E nós não podemos, meus irmãos, nos dar ao luxo de vivermos uma vida que não condiza com a vontade de Cristo. Porque somente aqueles que são parecidos com Cristo herdarão o reino que Cristo conquistou para nós. Meus amados irmãos, que a graça do Senhor, que a graça de Cristo, que a salvação que Ele nos deu, possam verdadeiramente ser encontradas no coração de cada um de vocês. Que o Senhor possa fortalecer a fé de vocês, que o Senhor possa fortalecer a saúde de vocês e que busquemos a Cristo cada dia mais em nossas vidas. Que Deus os abençoe
Que Deus nos abençoe, que a graça lhes alcance e seja renovada em vocês. Que Deus os abençoe. Amém.